Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Você que ainda está de pé aí na porta, vamos adentrando e sentando para nós darmos início. Mais um culto de louvor e adoração ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero te convidar a você abrir a palavra no Evangelho, escreveu João, capítulo número 4. Mesmo assentado. Evangelho, escreveu João, capítulo 4, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Somente os verdadeiros adoradores, fica de pé agora nesse momento. Se você é adorador, comece a adorar o Senhor, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a falar palavras de amor, de louvor, de adoração, de exaltação a esse Deus. Você que é um verdadeiro adorador, que não tem olhado as intempéries da sua vida, não tem olhado para as lutas, para o deserto, comece a adorar o Senhor, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a falar: Deus, eu vim aqui para te adorar, Deus, eu vim aqui para glorificar o teu nome. Senhor, eu não quero saber da minha luta, da minha dificuldade, porque nessa hora eu estou na tua presença, nessa hora eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, e eu quero exaltar o teu nome, eu quero engrandecer o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, porque entendemos que é o melhor lugar para se estar, e nós queremos te adorar nesta noite, ó Pai. Queremos adorar, ó Deus, com as nossas orações, queremos adorar, ó Deus, com cânticos, queremos adorar, ó Deus, com a palavra, Senhor, queremos adorar Deus, Senhor Deus, com a nossa vida, com o nosso coração nesta noite. Pai, em nome de Jesus, começa o teu Espírito Santo a visitar cada vida aqui neste lugar, e que o teu Espírito Santo comece a passear no meio da tua igreja, Senhor, e que teu Espírito Santo comece a trazer uma unção de adoração, Senhor, para que cada aqui, ó Deus, possa adorar o Senhor, possa glorificar o teu nome, possa engrandecer o nome do Senhor, para declarar a tua grandeza, declarar que tu és, ó Deus, onisciente, onipresente, onipotente, para declarar que o Senhor é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, para declarar que o Senhor é o leão da tribo de Judá, para declarar, ó Deus, que o Senhor é a raiz de Davi, para declarar que o Senhor é o único intermediador, Pai, que o Senhor é o advogado dos advogados, que o Senhor é o justo juiz, que o Senhor é Rei dos reis, Senhor do Senhor, aleluia. Exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós queremos te adorar, Pai, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos declarar a tua grandeza aqui nesta noite. Nós declarar que não há outro Deus além de ti, fora de ti não há outro, Pai, e que teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade nesta noite, Senhor. Fala conosco, Pai, fala conosco, Pai. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, Pai. Nós queremos ser adoradores, ó Deus, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos ser adoradores, ó Deus, que vivemos uma vida pautada com a verdade, Pai. A verdade que liberta, Senhor. Ó Deus, assim como a campanha que nós estamos, ó Deus, nós queremos ser verdadeiramente livres na tua presença, Pai. Livres para te adorar, Pai. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Amanhã, segunda-feira, 7 horas, oração de 7 a 8. E de 8 às 17,
as irmãs estão aqui consagrando a sua vida, orando, clamando e buscando ao Senhor. E às 15 horas tem o culto tarde da bênção. Então você aproveita o feriado, vem consagrar a sua vida, vem buscar o Senhor, jejuando e orando. Você tem toda a oportunidade, não só você mulher, mas você homem de Deus, venha buscar o Senhor, venha consagrar a sua vida ao Senhor. A Rosaura disse hoje aqui no início, na escola bíblica dominical, de que aquelas pessoas que não conseguirem ficar em jejum, ela vai estar servindo aqui água e pão. Então, você que não tem condições de ficar, você pode ficar tranquila, vai ter uma água e um pãozinho aqui, para o momento certo você poder alimentar. E o irmão Valdir pediu para lembrar que amanhã, por causa do feriado, não vai ter a palavra de fé, que normalmente é dada aqui atrás na secretaria. Então, amanhã, os homens não terão trabalho com a palavra de fé. Dia 6, nós teremos a grande vigília. Nós estaremos finalizando a nossa campanha verdadeiramente livres. Nós vamos terminar com a vigília, que vai começar às 23 horas. Então, venha. Mesmo que você talvez fale assim, não, pastor, mas ainda não entrei na campanha. Comece agora. E venha na sexta-feira para a grande vigília, buscar o Senhor e clamar o Senhor em favor da sua vida, em favor do Ministério Shalom, em favor desta igreja, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Da outra vez, começaram aqui às 23 horas, quando assustaram, já deu às 5 horas da manhã, e todos foram para casa querendo continuar aqui na igreja, orando e buscando o Senhor. E nessa sexta-feira não será diferente. Então, às 23 horas dessa sexta-feira próxima, a grande vigília acontecendo aqui no templo. No dia 6, 7 e 8, vai estar acontecendo a clínica da alma para os dependentes químicos, da Bet Shalom e da Fazenda Shalom. Nós vamos estar tirando o pessoal lá da Bet Shalom, da Fazenda Shalom, trazendo para o C3, um meio de podermos valorizar e também impactar a vida deles. E nós estamos buscando parceiros para que possa patrocinar algum deles. Nós não queremos que eles venham a ter custo nenhum. Então, se você pode e tem condições de contribuir patrocinando alguma inscrição para um desses dependentes que estão ali, residente na Bet Shalom, na Fazenda Shalom, o valor é R$60. Talvez você não pode com 60, mas pode com a metade, R$30. Me procure e será muito bem-vindo. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. O povo de Deus tem entendido e tem abençoado. Nós já conseguimos em torno de 25 a 28 patrocinadores. Então, você que puder, nos procure no final do culto. E no dia 7, vai ter o primeiro congresso de missão infantil, que será feito ali no Ipaminas, 7 de novembro, no sábado, às 18 horas. E a entrada custa 1 quilo de alimento não perecível. Então, criança, faixa etária? Não tem faixa etária. Então, vamos participar. Vai estar ali a boneca Vivi e o Pirulito Plim. Vai fazer a festa com a garotada lá e vai ser uma bênção. O dia 4 e 5 de dezembro vai ser o seminário Casamento e Família. Então, você que faz parte do Ministério Casado para Sempre, está sendo trocado a apostila. Então, vai ter o mesmo trabalho com os casais, mas, porém, uma nova apostila. Então, não vai ter esse seminário. Então, você que está envolvido nesse ministério, dia 4 e 5 de dezembro, faça a sua inscrição aqui na secretaria. Procure também, se mais alguns detalhes, o irmão Israel, a irmã Vera, vai ser uma bênção. Então, venha para que você possa ser alimentado e aprender para continuar colocando em prática esse ministério que Deus tem confiado a você.
Nos dias 17 e 24 de janeiro vai acontecer a nossa viagem missionária para Almenara. Então, você que queira participar desta missão, também precisa procurar a secretaria. Não dá só o seu nome, você tem que preencher um contrato, tem que dar uma parte, porque nós temos um compromisso, uma responsabilidade com a empresa que vai levar a igreja para esse trabalho. O valor da passagem é R$300, e você também que não possa ir e queira patrocinar alguém, tenha liberdade, abençoa aquele que possa ir, e eu tenho certeza que vai ser grandemente abençoado. E no dia 3 de novembro, o professor Rafael está dando um curso de partitura. Bênção, né, professor Rafael? Leitura de partitura, olha que maravilha. Pastor Wagner falou que, enquanto Davi estava ali tocando a harpa, né, a partitura, quem fazia todinha era o professor Rafael, naquela época. Então, o homem conhece, o conhecimento dele está assim. Então, pode ficar tranquilo, venha que você vai aprender mesmo. O homem está afinado, o homem tem um conhecimento vasto mesmo para a glória de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Guilherme. A graça e paz, amém? Você que pode, coloque-se de pé no seu lugar. Vamos começar dizendo que o amor do nosso Deus permanece mesmo, não falha. Amém? Com palmas, vamos declarar isso. O amor do nosso Deus jamais falhou, jamais falhará. Cante comigo. Nada vai, mesmo se eu me abalar. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. O seu amor não falha. Oh não, oh não. Por quê? Tu és o mesmo pra sempre. Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, oh não, não falha não. Se o vento é forte e profundo mar, sua presença vem me amparar. Seu amor não falha. Difícil eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre.
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu. Pois tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, não. Teu amor não falha, não. Não falha, não. Não falha, não. Louvado seja o nosso Deus, cujo amor não falha. Louvado seja esse Deus maravilhoso. E a canção dizia que se o choro dura uma noite, a alegria. O segredo é quando você chorar, você se lembrar que a mão de Deus ainda te sustenta, amém? Existe um Deus que Ele é a resposta para todos os nossos choros. Existe um Deus que não se esqueceu de nós, ainda que no quarto sozinho você chore. Ele sabe das lágrimas que você derrama lá. Então por isso eu quero cantar essa canção de agora, ciente de que o Senhor que vê, que nos sonda no oculto, conhece o teu coração. E quando você chorar, a mão do Senhor estará te sustentando e dizendo: olha, eu não me esqueci de você. Eu sei quem você é quando ninguém te vê. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma, mas tua mão em tudo, em tua presença. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei.
está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abate, mas tuas mãos em tudo me escondeu, em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. E quando eu chorar, diga isso pra ele, lembrar, aleluia, que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, pois ainda eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Em meio às lutas, em meio às tribulações, Deus conhece quem eu sou, Deus sabe quem você é, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe das lágrimas, Ele sabe do choro, e Ele sabe da dor. Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele sabe quem você é. Então louve, 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 pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Diga a sua alma, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Pois quando eu chorar, vou Me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. aleluia. Eu louvarei. Aleluia. Nós te louvaremos, Deus, apesar de tudo, pois o Senhor conhece. O Senhor sabe quem nós somos. Amém, Deus. Amém. Amém. Pode se assentar, você que nos visita pela primeira vez. Fique de pé. Quem nos visita hoje pela primeira vez ou pela segunda vez, tem alguém? Lá atrás. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem vindo. Mais alguém? Mais um irmão? Mais outro irmão?
Deus abençoe você que está próximo aí. Cumprimente essas pessoas. Saibam que vocês são bem-vindos aqui. Fiquem à vontade. Aqui é a casa do Senhor. Adore ao Senhor conosco. Louve ao Senhor conosco. Voltem mais vezes. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Enquanto nós cantamos agora mais uma canção, eu queria deixar a oportunidade aberta para quem trouxe o dízimo e oferta. Você que é membro da igreja, lembrando que é a responsabilidade dos membros, você que nos visita, fique à vontade. Então, durante essa canção, pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que está presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver Tudo que se aprendeu, tudo que se aprendeu, enxergar e aí chegar até o que não se pode ver. o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom. Você que aprendeu, cante esse refrão conosco. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua Mais uma vez. e Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua De geração em geração. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. Ainda sentado, feche os teus olhos, queremos consagrar os dízimos e a oferta. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Deus. E
consagramos, ó Deus, todo dízimo e oferta, ó Deus, que foi trazido, ó Deus, até a tua casa, Senhor, para o mantimento, ó Deus, da tua obra, Senhor. Pai, queremos glorificar por esta vida, Deus, que tem colocado a sua fidelidade em prática, tem confiado no Senhor, tem entendido que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Queremos, ó Deus, abençoar, ó Deus, cada um, Deus, deste homem, desta mulher, ó Deus, que trouxe o dízimo e a oferta a Ti, Deus. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, Pai, não só financeira, mas a saúde, a paz, a alegria, Deus, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esse lar, a dispensa, Deus, venha ser farta, Senhor, nunca venha faltar, Senhor, e que elas possam desfrutar, ó Deus, também da Tua fidelidade, Senhor, ó Deus, e se por acaso tem alguém aqui, ó Deus, que está impossibilitado, ó Deus, de ser fiel ao Senhor, que não tem conseguido, ó Deus, o emprego, nós clamamos ao Senhor, o Deus provedor, para que o Senhor venha abrir uma porta, para que esta vida também venha, Senhor, dizimar e ofertar ao Senhor. Nós consagramos a Ti, damos graça ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, se colocar de pé. Nesse momento, vamos louvar o Senhor. Essa última canção, que você se lembre do quanto nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno. Digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu. ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, Aleluia. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. 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 Digno é o Senhor, Ele é digno. mas ressuscitou. Digno. Digno é o O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Mais uma vez. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. E o rei está voltando. E está voltando. Aleluia. E ele vem me buscar. E aleluia. Ele vem me Aleluias. Ele está voltando. E ele vai nos buscar. Amém? Pode se sentar. Que bom que você está aqui. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Interessante, no primeiro culto, o pastor Kennedy falou sobre a construção. E ele compara a construção da nossa vida como uma construção de um edifício, como esse que nós estamos construindo. E ele fala da importância da base, da estrutura, do engenheiro, dos profissionais, como o pedreiro, e também de que as coisas aconteçam no seu devido tempo. E eu achei muito interessante, porque eu não tinha conversado com ele sobre o que ele ia pregar. E hoje à tarde eu estava lá também preparando o que eu ia pregar, e o Senhor falou, fala sobre construindo. Só que eu vou dizer, construindo uma história. Sabe?
construção do mesmo jeito. Construção. Sabe? Talvez Deus te deu algumas folhas em branco, ou um caderno. Quem sabe, tem gente que vários cadernos, para você ir escrevendo a sua própria história. Sabe? O salmista, pelo menos 2 vezes, Davi, no Salmo 40, ele fala que está tudo escrito a seu respeito. No Salmo 40, verso 7, ele diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. No rolo do livro, segundo Davi, do livro de Deus, já estava escrito a respeito dele. No Salmo 139 também, ele diz assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Escrito. Uma história escrita e determinada, conhecida do Senhor. Eu não sei o que você está escrevendo aí nessa história da sua vida, mas eu sei que Deus conhece muito bem cada uma delas. Cada linha dessa, cada parágrafo, cada ponto, o Senhor conhece muito bem a história que você está escrevendo. E como ainda não terminamos a história, tem páginas abertas aí, páginas em branco, que você que vai determinar agora o que você vai escrever. Você vai destinar o final, né? Está acontecendo muito aí, às vezes, as pessoas definem o final de uma história, né? Você vai definir o final da história da sua vida. É você. E eu gostaria de usar como referência, e gostaria que você abrisse, mesmo assentados, o livro de Hebreus, no capítulo 11. O livro de Hebreus, no capítulo 11, em algumas versões, chama de a Galeria dos Heróis da Fé. Em outra versão, os Heróis da Fé. Na minha Bíblia, exemplo de fé extraídos do Antigo Testamento, ou os primeiros heróis da fé do Velho Testamento, né? Então, queridos, em Hebreus, no capítulo 11, falando sobre a fé, mas eu não quero destacar somente a fé, eu quero destacar que esses homens foram construtores da sua própria história. Eles construíram a sua história. Eles construíram. Então, muitas vezes, nós ficamos admirados com a história do outro. Já parou para perceber isso? Que você gosta mais da história do outro, acha bonita, mas a história, mas que história linda do outro, né? E você acha, é como olhar na grama do vizinho, por cima do muro. Quando você olha por cima do muro, a grama do vizinho está toda verdinha, né? Toda bonitinha. Você olha, não tem caramujo, não tem pedra, não tem nada. Como aquela grama é linda! Aí você cai até na tentação, né? E diz, eu sempre quis ter uma grama dessa, né? Eu sempre quis ter uma grama dessa. E muitas pessoas também não se contentam e não vivem a sua história. Acabam olhando sempre a história do outro. Por que que o fulano de lá é mais feliz do que eu? Por que que as coisas dão certo para ele e não dão certo para mim? Não é? Muitas pessoas pensam assim, mas o ímpio, tudo que ele faz dá certo. Eu sou servo, nada dá certo, ou eu tenho dificuldade para todas as coisas. Muitas pessoas pensam assim, a história do outro, do vizinho, do colega, é sempre melhor do que a sua. Mas eu quero te dizer, nessa noite,
que as suas páginas estão abertas e você pode mudar a história da sua vida, se você quiser. Está nas suas mãos a caneta e a folha, a página em branco para você escrever. Muda a sua história. Olha, eu vou ler alguns versículos salteados aqui em Hebreus 11. No capítulo 4, eu vou contar que, pela fé, Abel escreveu a sua história. Sabe como? Ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Sabe como Abel escreveu a sua história e que ela ficou registrada até hoje, se lê, e ela tem transtornado o mundo? Ele ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim. Abel, Caim, estavam lá, Deus os chamou para oferecer sacrifício. Eu imagino que o sacrifício de Abel foi o sacrifício do coração, de amor, a fidelidade. E ele foi e levou. E ele foi tido como justo pelo Senhor. Olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que coisa. Eu gostaria que a sua história também, mesmo depois de morto, continuasse falando. A história de Abel, que foi um homem que ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, continua falando nos nossos dias. Está nas suas mãos, a caneta está nas suas mãos, a página em branco está com você. Escreva a sua história. Qual tipo de sacrifício você quer oferecer ao Senhor? Escreve. Começa a fazer algo mais excelente. Saia do normal, gente. Acho que hoje sobrevive o crente que é anormal. Crente normal, comedor de pipoca e fica tantas horas na televisão, não ora, não lê, não faz nada para Deus. Pode até ser salvo, mas vai na última leva, né? Isso é uma brincadeira, viu? Não tem isso, né? Mas às vezes corre o risco até de ficar para trás. Que é muito normalzinho, que é camarada que não envolve com nada, não tem uma atitude de santificação, uma atitude de envolvimento com Deus. Qual é o seu sacrifício? Escreva na sua história. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Então, e tantos outros, daqui a pouco nós voltamos em tantos outros, como Enoque, como Noé, como Abraão, como a própria Sara, como o próprio Isaac, como o próprio Jacó, como José, como Moisés. Tantas pessoas escreveram as suas histórias. Sabe o que essas pessoas tinham em comum? Relacionamento com Deus. O que essas pessoas tinham em comum era o relacionamento com Deus. Sabe o que mais eles tinham em comum? Ninguém sabia o final da sua história. Nenhum deles. Todos eles andavam por fé. Ninguém sabia o que ia acontecer amanhã. Todos eles estavam escrevendo dia após dia, confiados no Senhor, debaixo da direção de Deus. Escreva a sua história, construindo uma história. Eu não sei como é que a sua história veio parar aqui, ou não sei a que ponto está a sua história, mas eu sei que Deus conhece muito bem a sua história. E Ele pode fazer algo novo na sua história. Gente, se eu contar para vocês agora a minha história, vocês choram. Não é assim? Então, se eu começar a contar a minha história, você chora. E talvez se você contar para mim também a sua, um pouco da sua história, eu venha chorar também. Mas Deus precisa entrar na sua história. Ele já entrou na sua história. Deus já faz parte da sua história. Deus já faz parte da sua vida.
como você está construindo a sua história. Falando em histórias, eu vejo um personagem que se destaca na Bíblia, que se chama Jó. Jó tem quase toda a sua vida contada na Bíblia. E eu enumerei aqui algumas fases da história de Jó, que talvez coincidam também com algumas fases da nossa história. Eu não sei, quem sabe vai coincidir, quem sabe na construção da sua história, ou na leitura de um pouco da história de Jó, um pouco, bem distante aí, se pareça um pouquinho com a sua. Jó, ele passou na sua história aqui por várias fases. Primeiro, ele entra na introdução do seu livro, na história do homem estabilizado, de um homem rico, de um homem servo, de um homem obediente, de um homem de bom testemunho. Jó era esse homem. Deus fala com o próprio Satanás: observastes o meu servo Jó? Cara bom, menino bom aquele menino, viu? Se tivesse nos dias de hoje, menino bom, aquele menino é de ouro, viu? Não abro mão dele não, é meu menino, especial aquele menino. E Satanás então pede ao Senhor, claro, o Senhor enche ele de todas as coisas, dá ele tudo que ele quer o Senhor dá, tem que ser bom mesmo. E o Senhor permite que Satanás tocasse na vida de Jó, para provar que Jó continuaria sendo fiel. E aquele homem, então, temente a Deus, obediente, começa uma segunda fase da sua história. Ele começa tempos difíceis na sua vida, quando ele começa a escrever a sua história, e ali, não ele escrever, mas escrevendo com a sua vida. E eu quero que você desperte para isso, que às vezes você não está escrevendo no papel, mas você está escrevendo com a sua própria vida. Você está escrevendo a sua história. E talvez a história que você está escrevendo nem é a história que Deus queria para você. Mas talvez você está forçando uma história. E não quer seguir o roteiro de Deus para a sua vida. Jó ali, mesmo passando por todas as tribulações, por todas essas fases, ele sabia que ele estava dentro de um roteiro de Deus, porque ele era fiel, temente a Deus em todo tempo. Então, na segunda fase, a primeira fase passa, o Jó estabilizado, o Jó rico, o Jó servo, o Jó obediente, o Jó de bom testemunho. Aquela primeira fase passa e o Jó começa a entrar na segunda fase da sua história. Qual é essa, pastor? A história da perda total. Começa a perder. Eu imagino. Hoje é mais fácil a gente ler, né? É muito mais fácil a gente ler. Chegar um mensageiro na sua casa, ou como chegou na casa de Jó, Olha, vim lá da casa dos seus filhos. Passou um negócio lá, um vendaval, derrubou, matou todo mundo, seus filhos todos. Aí Jó escrevia na sua história: acabo de perder todos os meus filhos, de uma só vez. O homem que tinha vindo me dar notícia que meus bois tinham sido levados, vem um segundo agora e diz que meus filhos morreram. Estou escrevendo a minha história. Jó começa a escrever: olha, estou entrando agora numa recessão financeira. Está difícil. Estou perdendo tudo. Olha, filhos, animais, eu acho que eu vou quebrar. E nessa última página da miséria de Jó, ele ainda pode escrever: mas o Senhor é meu Deus,
e eu não vou blasfemar contra Ele. Continuo acreditando que Ele é Senhor. E se Ele permitiu que eu passe por esse momento, eu vou vencer nesse momento. Jó continua escrevendo a sua história. E mal ele acaba de escrever essa página, ele passa para uma outra página. E vem uma página de doenças, onde ele é atacado de uma enfermidade. E ele se prostra e começa a cobrir-se com cinza e se coçar com um caco de telha, raspando o seu corpo, que agora já devia estar todo ferido, todo empolado, todo sujo, sem onde mais não ter ferida, mal cheiroso. Ninguém aguentava ficar perto de Jó. Tinha um mau hálito terrível, mau cheiro para todo lado. E ele escrevendo, e quem sabe os amigos que foram para consolá-lo, e ele escrevendo, e os amigos dizendo: confessa logo o seu pecado. E ele escrevendo a sua história. E ao final também dessa história, ele escreve: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está presente. Eu sei que Deus é Senhor da minha vida. Eu sei que ainda que a minha carne esteja apodrecendo, o meu espírito vive no Senhor. Jó sabia disso. E ele estava escrevendo a sua história. Ele não sabia como aquilo ia acabar. Ele não tinha noção. Ele poderia até pensar de repente: olha, o que eu tenho que perder agora? Não ser a vida. E aí ele tem até um conselho da sua esposa: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele diz: mulher, você está falando como uma louca. Nós recebemos os bens de Deus, não vamos receber os males? E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou contra Deus. Aí Jó começa a escrever a história da sua fidelidade. Sabe, Senhor, eu sou temente ao Senhor, eu sou fiel ao Senhor. O Senhor é meu Deus, eu não vou desamparar, não vou me afastar do Senhor, não vou abandonar o Senhor, eu não vou trocar nada dessa vida pela presença do Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor agindo, ninguém pode mudar a minha história. O Senhor é Deus, o Senhor está no controle, ainda que as pessoas digam que eu preciso abandonar, ainda que alguns, como a minha esposa, acham que a morte é para mim a solução do sofrimento, mas eu creio que há um Redentor e que Ele está presente na minha história. Ele creu e está escrevendo a sua história. E eu acho interessante que chega o final da história de Jó, uma história final de restauração. Deus começa a curar Jó. Deus começa a dar a Jó tudo o que ele perdeu em dobro. Dá novos filhos, mais filhos, dá bens. O Senhor começa a restituir a Jó tudo em dobro. E ele vai escrevendo a sua história. E lá no escrevendo a sua história, Jó diz assim: eu antes, quando eu comecei a escrever essa minha história, eu ouvia falar de Deus por aí. Quem sabe ele dizia, né? Nas rodas de amigos por aí, eu ouvia falar de Deus. Eu ouvia dizer que existia um Deus todo-poderoso. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, porque eu o conheço muito bem. É no escrever a história, né? Escrevendo a sua história. Então, assim como
em Hebreus, no capítulo 11, aqueles homens, heróis na fé, estavam escrevendo a sua história. Enoque escrevendo a sua história, né? De repente, Enoque foi trasladado, porque ele obteve bom testemunho de haver agradado a Deus. Olha, imagine você, querido, escrevendo a história da sua vida, e no meio da página, já não existe mais, você foi morar com o Senhor, porque Ele se agradou da sua história. Mas que história bonita que você está escrevendo. Vem para cá, vem escrever pertinho de mim aqui. Olha que maravilha. Enoque agradou ao Senhor com a sua história. Eu não sei se a sua história agrada ao Senhor, ou tem agradado ao Senhor. Eu não conheço a sua história, mas eu te chamo a atenção nessa noite para ser um construtor de história, construindo uma história. Construa a sua história de maneira que agrade ao Senhor. Escreva aquilo que agrade ao Senhor, que é verdadeiro, que é vivo, que traz vida, que gera vida. Escreva isso. Tem pessoas que vivem de sonhos. Sonhos não são histórias. Sonhos são sonhos. A história pode até conter alguns sonhos, mas o sonho em si não é uma história. Dá para entender isso? O sonho pode ser que, eu tenho um sonho de fazer isso, mas a sua história não pode ser resumida só no sonho. Porque às vezes você tem o sonho de construir uma casa, e Deus não te permite construir uma casa. Você continua tendo o seu sonho, mas a história que você está escrevendo é outra. Tem pessoas que vivem de sonhos. Sonho não é história real. Sonha com uma coisa, escreve outra. Mas tem muitas pessoas que se iludem com sonhos. Tem pessoas que acham que vão viver no mundo dos sonhos, das maravilhas, né? Acham que, eu vou escrever só sonhos. Tem pessoas até que vivem a história do outro como sendo a sua, e se engana a si mesmo. Tem pessoas que começam a viver a história do outro, acha a história do outro tão bonita, ou o sonho do outro tão bonito, que ela põe aquilo na cabeça e acha que aquilo é toda a sua verdade, e começam a viver uma mentira. Sonhos. Tem pessoas que sonham com coisas tão altas que nunca vão alcançar, porque não estão preparadas para alcançar aquele próprio sonho. Porque deveriam começar primeiro a escrever a sua história real e verdadeira, incluindo, inclusive, Deus nessa história, querido. Eu falei que aqui na galeria dos heróis da fé, o que havia de comum entre eles é que todos eles estavam com um relacionamento com Deus. Todos eles, por isso vieram parar aqui como construtores de história. Você vê a construção da história de Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu Abraão, sem saber para onde ir. Eu imagino Abraão escrevendo a sua história. Preste atenção comigo. Abraão pega a sua caneta e a sua página e começa a dizer, olha, nessa noite, Deus me chamou e me falou para me ir para um lugar. Ele não me falou o nome desse lugar. Ele não me falou como que eu vou sobreviver lá e nem quanto eu vou ganhar lá. Mas Ele me mandou ir. E eu vou. Os meus vizinhos já falaram comigo, você é doido. Você vai abandonar tudo aqui em Ur. Você vai abandonar sua família, você vai abandonar sua estabilidade, você vai abandonar a sua herança, você vai deixar tudo para trás, Abraão.
E ele escrevendo na sua história: mas eu vou. Eu vou porque eu recebi a direção do Senhor para ir. E o Deus que me falou é um Deus forte e fez promessas para mim maravilhosas. E essas promessas são como um sonho, mas eu não quero ficar só no sonho. Eu quero que esse sonho se torne realidade e se escreva no meu caderno, no meu livro de histórias. Eu vou. E Abraão diz: então, logo que eu arrumei minha bagagem, eu parti para uma terra que eu não sabia onde. E Deus ia dizendo: vira à direita, e eu virava à direita. Vira à esquerda, pare no sinal, eu parava no sinal. Eu estava obedecendo a direção de Deus. E passei por um momento difícil, fraquejei em algumas horas, fiquei com medo de morrer. Abraão poderia estar escrito aqui: eu fiquei com medo de morrer, fiquei com medo deles tomarem a minha esposa, falei que ela era minha irmã. Abraão escrevendo a sua história. Vocês acham que foi fácil para mim chegar no final do lugar onde Deus queria que eu chegasse? Não foi fácil, não. Eu tive uma história a percorrer. E Abraão podia encerrar: mas hoje, eu sei que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele me deu um filho na velhice. Ele fez e fará de mim uma grande nação. Olha, logo eu, que era um homem velho e a minha esposa já velha, e não podíamos ter filho, Deus nos deu um filho na nossa velhice. E tornou-se a nossa herança. Esta é a minha história. Teve lutas. Quero que você entenda que cada uma dessas histórias tem lutas. Quero que você entenda que cada uma dessa história tem que ter persistência. Se você não tiver persistência em escrever a sua história com Deus, você rasga o caderno, taca fogo em tudo e desiste da vida. Você precisa permanecer com fidelidade, persistência. Você precisa entender que todos esses homens, ao escreverem as suas histórias, eles andaram na contramão da normalidade do mundo. Eles só escreveram a sua história porque andaram na contramão do mundo, da época em que viviam. Eles obedeceram a Deus e ao seu propósito com os olhos vendados, fechados, sem medo de errar, porque sabiam que o seu Redentor estava presente. E eu vejo Abraão escrevendo a sua história, eu vejo Jó escrevendo a sua história. Eu vejo Jó, de repente, escrevendo: olha, gente, quando eu passei por aquelas noites e mais noites, que eu me coçava todo com um caco de telha, não foram noites fáceis. Eu achei que eu ia morrer, eu até desejava a morte, mas eu estava confiando e entregando a cada dia a minha caneta nas mãos do Senhor, e dizia: Senhor, escreva a minha história, porque eu quero andar segundo a tua vontade. E dia após dia, aquele homem e aqueles homens iam escrevendo a sua história. Eu imagino lá na frente, José escrevendo a sua história. José escrevendo: irmãos, se você algum dia pegar meu caderninho de história da minha vida, eu quero te contar uma coisa. Eu fui um sonhador. De menino eu já sonhava. Sonhava com tanta coisa. Cheguei até a sonhar que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram a mim. Eu era um grande sonhador. Não sabia de nada que eu ia passar ainda. Eu não sabia nem da metade do que eu ia passar. Mas eu sonhava, irmãos, com os sonhos de Deus. E eu fui escrevendo, meu irmão, a minha história. Fui vendido
lançado numa cova, vendido como escravo, fui parar na casa de Potifar, fui depois para a prisão. Deus me restaurou de lá, me colocou como governador do Egito, irmão, um menino pobre, caipira lá do meio do mato, que não sabia nada. Deus me honrou. E no final da história de José, ele dizia assim: eu sei que um dia Deus vai tirar os filhos de Israel daqui do Egito. Vocês levam os meus ossos para mim, para a terra prometida? Gente, isso é convicção de que Deus está nessa história. Um homem tinha convicção de que Deus tinha total e completa autoridade e autonomia sobre a sua vida. Ele nem sabia, ele sabia porque Deus lhe revelara, mas ele já estava, olha, quando sair, não deixa meus ossos para trás, não. Leva lá para a terra prometida. Qual que é a sua história, meu irmão? Deus te chama nessa noite a ser construtor de história, da sua própria história, da sua própria vida. Tem muita gente, como eu já disse, embolando o seu papel, rasgando a sua vida, rasgando a sua história. Tem muita gente vivendo somente de sonhos e não de história. Sonha só o que não pode. Sonha só o que está fora do plano de Deus. Sonha, às vezes, sonhos elevados, mas não quer começar de baixo. Tem muita gente sonhando, fala assim, eu sonho em ser médico. Sonho em ser médico, começa a estudar agora então. Você que tem 8 anos, 9 anos de idade, você quer ser médico algum dia? Começa a estudar agora. Tem esse negócio de namorar não. Tem esse negócio de videogame não, de zap não. Vai estudar. Você está sonhando? Você crê que Deus faz parte do seu sonho? Você crê que Deus pode te abençoar e te chamou e pode fazer essa realidade na sua vida? Comece agora a colocar nas mãos de Deus o seu sonho. Tem gente que sonha, mas só sonha, não fala nada, faz nada. O meu sonho é ser padeiro. Põe a mão na massa. Só sonhar não resolve, não sai pão no forno, não. Sonho em ser padeiro. Como eu gostaria de fazer um bolo bonito. Começa a fazer. Põe a mão na massa. Comece. Como eu gostaria algum dia de pregar ali no púlpito, ali no lugar do pastor Wagner, já está ficando velho, está esquecendo as coisas. Eu gostaria de pregar ali no lugar dele. Começa a treinar agora. Vai estudar teologia. Não é? Meu sonho era não pregar um dia. Fugir, antigamente, né? Hoje eu estou escrevendo a minha história. Deus me chamou, resisti até o último momento. Deus me tirou o meu primeiro filho para que eu entendesse o valor de uma alma. E depois que eu entendi, eu passo então a me dedicar ao Senhor e escrever a história de Deus na minha vida. Eu não quero mais a minha história, eu quero entregar a minha caneta nas mãos de Deus e falar, Deus, escreve conforme a tua vontade. E é isso que eu estou te chamando nessa noite. Não sei qual que é a sua história. Não sei onde a sua história está embolada. Tem pessoas que vivem ou pensam viver numa história de novela, onde tudo dá certo. O carro pode capotar 50 vezes, sai todo mundo arrumadinho, até com perfume, o cabelinho arrumado, nada atrapalha. Não é? Tudo dá certo, a pessoa muda de marido e mulher, muda o casamento 50 vezes e ainda continua tudo feliz.
Tem pessoas iludidas com as histórias das novelas e não enfrentam a realidade que Deus lhe deu e escreve dizendo todos os dias: estou passando por esse momento, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de me sustentar e eu vou vencer em todas as tribulações, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele é Senhor da nossa história, querido. Homens de Hebreus escreveram as suas histórias com fé. Todos eles aqui escreveram com fé. Acreditaram que as suas histórias teriam finais felizes. Todos eles não sabiam de nada, como eu não sei o fim da minha história, como você não sabe o fim da sua história. Mas esses homens acreditaram em Deus e disseram: no Senhor a minha história terá um final feliz. Eles não colocaram condição para Deus. Tem pessoas que colocam condição para Deus. Deus, só continua escrevendo a minha história se o Senhor fizer isso do jeito que eu quero. Senhor, só continua escrevendo se o Senhor agir e me dar uma bênção tal. Senhor, tem que ser do meu jeito. Senhor, agora eu vou escrever a minha história do meu jeito. Não. Porque quando nós começamos a escrever do nosso jeito, nós escrevemos tudo errado. Precisamos acreditar em Deus, precisamos colocar com fé. A Bíblia em Mateus, no capítulo 7, fala sobre o homem que ouve e pratica a palavra do Senhor. Ele diz que aquele homem prudente, homem sábio, é o que ouve e pratica a palavra do Senhor. E ele diz que esse homem, ele é como um homem prudente, um homem inteligente, um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. E vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ali havia uma história bem edificada, uma casa bem construída. Que tipo de casa nós estamos construindo? Que tipo de história nós queremos para nós? Qual a história do seu casamento, querido? Qual a história do seu casamento? Você quer construir uma história dizendo: olha, eu construí um casamento em cima da areia, e aquele negócio balançou para lá e para cá, e não teve jeito, no final caiu mesmo. Porque Jesus Cristo não estava ali como rocha no seu casamento. Ah, minha vida financeira, eu pelenguei para lá, balancei para cá, o vento bateu, eu fiquei firme da primeira vez, mas da segunda não teve jeito, eu caí. Como você tem confiado no Senhor a construção e a escrita da sua história, querido? Pense. Todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muitas pessoas aqui até estão sonhando com aquilo que Deus tem para eles, mas estão edificando sobre a areia. Muitos estão aqui escrevendo a sua história de maneira insensata. Muitos estão aqui edificando ou escrevendo a sua história de maneira que não inclui a total soberania de Deus sobre a sua vida. E a sua história, no final, infelizmente, pode chegar a ser: e a minha casa ruiu. Um conto, aí já é uma história, não é? Historinha dos 3 porquinhos, não tem? Isso é do tempo do pastor Kennedy, hein? Tenho certeza que é do tempo do pastor Kennedy. Os 3 porquinhos, né?
3 casas. Tem aquela história ainda, os meninos modernos já ainda conseguem? Não é do meu tempo, eu ouvi do pastor Kennedy, sabe? Né? Mas, um tinha uma casa de palha, o outro tinha uma casa de pau. É assim, pastor Kennedy? O outro era de quê? Ele não quer falar, não quer se entregar. A outra era de pedra. Gente, como que está a sua história? Como está a história da sua vida com Deus? Como está a sua casa com Deus? E a sua casa é o seu próprio templo, o seu corpo, onde Deus habita. Está construído de quê aí? De palha? Na hora que o lobo mau, o devorador, o inimigo das nossas almas, der o primeiro assopro, a sua casa resiste? Conta para mim a sua história. Escreve aí para mim a sua história. O lobo mau já rodeou a sua casa, já soprou lá a sua casa. Caiu. Ih, pastor, minha casa está mais para cair do que para ficar de pé. Sua casa é de pau, é de palha, ou é uma casa de rocha, que é Jesus Cristo? Como que é a sua história? Conta para mim a história da sua vida, não é a história de 3 porquinhos. Conta a história da sua vida para mim agora. Começa a escrever aí para Deus. Conta para mim, escreve para o Senhor, vê o que você quer da sua vida. Quer que o seu nome seja também registrado como no livro da vida eterna? Escreve aí para mim o que você quer. Pastor, vou reescrever a minha história. Me dá uma folha branca, pastor. Deus vai te dar mais uma folha branca. Papel branco e caneta especial. Para você que veio até hoje com a sua casa mais torta, não é? A musiquinha do pastor Elcimar, que te morava numa casinha torta, né? Tudo era torto. E Jesus endireitou. Começa a escrever aí. Começa a escrever o que você quer da sua história com Deus. Começa a escrever o seu futuro, querido. Começa a escrever o que você pretende de agora em diante. Fala, Senhor, quero fincar meus pés na rocha que é Jesus. Quero reedificar, Senhor, os meus celeiros. Quero colocar muros novos para que o ladrão não entre, Senhor. Eu quero edificar em Ti, ó Deus. Eu quero construir novamente a minha história. Gente, não tem desculpa de onde você veio. Tem muitas pessoas que constroem a sua história como uma história de lástima, de tragédia de onde veio. E culpa toda a sua miséria espiritual de hoje em dia, porque veio de um momento difícil lá no passado. Eu tinha tudo para escrever uma história de miséria, mas eu posso escrever hoje que o Senhor é meu Redentor e Ele me sustenta. Fique de pé um instante. Eu quero orar com você. Lá em Gálatas diz, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. O que você está plantando na sua vida, na sua casa, no seu casamento? O que você está plantando? O que eu posso escrever? O que você vai escrever amanhã? Pastor, semeei na minha casa muita traição, semeei na minha casa muita discórdia, semeei na minha casa muita mentira, semeei na minha casa muito engano, pastor, semeei tanta coisa, a minha história está repleta de mentira, de engano, de coisas podres, coisas que eu nem deveria escrever, pastor, mas eu sei que Deus está registrando tudo, e eu sei, pastor, que o culpado de tudo isso sou eu mesmo. Eu sou desonesto, eu muitas vezes sou desonesto no meu trabalho, sou desonesto com a minha esposa, sou desonesto com meus filhos, sou desonesto com meu Deus, eu sou desonesto. A minha história, pastor, está sendo escrita de coisas que vão apodrecer, vão se queimar na eternidade.
Mas pastor, eu quero escrever a minha história diferente a partir de hoje. Deus te chama a escrever a sua história na presença do Senhor, querido. Deus te dá nessa noite um papel novo, uma oportunidade nova, de você reescrever a sua história, e de começar a colocar até o dia em que eu fui desobediente, pastor, eu acumulei ruína, mas do dia em que eu aceitei Jesus como meu Salvador, passei a viver e andar na presença dEle, passei a andar em sinceridade de coração, passei a observar os mandamentos do Senhor, eu comecei a escrever uma história nova na minha vida, na minha família, nas minhas finanças. Pastor, hoje eu posso dizer que o Senhor tem me abençoado grandemente. Eu posso escrever isso. E eu quero te convidar, aí onde você está, se o Espírito Santo de Deus tem te falado, e você quer recomeçar a sua história, que até agora tem sido só de tragédias e de decepções. Até agora, longe de Cristo, tem sido só de tragédias. Mas você quer recomeçar. Eu quero orar com você. O primeiro passo é atitude, dizendo: Senhor, eu quero recomeçar, me dá mais uma folha em branco, Senhor, porque eu ainda tenho tempo de reescrever a minha história. Me dá uma folha em branco, Senhor, me permita recomeçar a minha história, me permita, Senhor, renovar agora a minha história, que até agora foi só tragédia. Me permita, Senhor, na tua presença, reviver ou viver um novo tempo com o Senhor. E eu quero te chamar, aí onde você está, quer reescrever a sua história. Talvez você já diga: pastor, eu já sou até membro de igreja, eu não sei se você é membro, se não é, se já foi batizado, se está desviado, se não está. Eu quero te dizer o seguinte: sua história precisa ser recomeçada em Cristo Jesus. Hoje o Senhor te chama e te dá essa oportunidade. Vamos recomeçar, vamos aprender com nossos erros e vamos reescrever agora no Senhor. O nosso passado nos ajuda muito, nos ajuda aquilo que nós erramos a não fazer mais. É assim que eu vejo as tragédias da minha vida. Deus me preparou para o hoje e para o amanhã com as tragédias que eu passei. Deus me ensinou hoje e o amanhã com os erros que eu cometi no passado, que eu não quero cometer mais hoje. Você também pode fazer isso. Eu quero te chamar a uma oração. A igreja está intercedendo. Quem quer recomeçar essa história comigo nessa noite? Levante a sua mão direita. Vamos orar ao Senhor. Quem quer recomeçar? Levante a sua mão direita para os céus. Quem quer recomeçar? Quem quer dizer: Deus, eu quero recomeçar? Quem quer? Levante a sua mão direita para o céu, aí onde você está. Não vou te chamar, nem vou te chamar para vir aqui à frente. Eu quero que você assuma um compromisso com a sua história. Você que vai sair daqui hoje com algo novo. Tem pessoas já que estão levantando as suas mãos onde estão, e eu quero orar por você. Não se intimide, recomece a sua história. Eu quero orar. Deus, neste momento eu quero abençoar essas vidas que estão tão somente dizendo: Senhor, como eu tenho gastado a minha vida, a minha história com aquilo que não te louva,
como eu tenho escrito, Senhor, coisas que não te agradam. Senhor Deus, como eu tenho andado por caminhos, Senhor, que não serão caminhos de bênção. Senhor, mas nessa noite, eu quero recomeçar no Senhor. Eu quero, Senhor, pela fé, recomeçar na Tua presença, glorificando o Teu nome, dando passo a passo segundo o Teu querer e a Tua vontade. Me sustenta, Senhor, agora nesta hora de início, de recomeço. Senhor, me fortaleça para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor. Se alguém está aqui desviado, desanimado da fé, se alguém aqui já tinha paralisado, que comece a reescrever a sua história hoje, uma história diferente, Deus, onde haverá a bênção do Senhor todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo e abençoo a tua igreja, Senhor. Senhor, mesmo sendo cristãos, às vezes a nossa história se confunde, às vezes nós paralisamos um pouco a nossa caminhada. Tem muitas pessoas, Senhor, que paralisam, tem muitas pessoas presas nas suas histórias só para as coisas dessa vida, dessa terra, se esquecendo que vão morar na eternidade. Deus, nessa noite, que o Senhor faça com que elas também reescrevam a sua história, que elas recomecem de novo, tudo de novo, na Tua presença, aquilo que há de bom e agradável ao Senhor na sua vida. Essa vida que está desanimada na fé, está paralisada na fé, Deus, que comece nessa noite reescrever a sua história, sabendo que o nosso Redentor vive, sabendo, Deus, que passando por todos os momentos, mas a história ainda não acabou. O Senhor há de nos dar a vitória para aquele que permanecer fiel no Senhor. Eu oro, Deus, abençoando a tua igreja nessa noite com muita bênção especial, que a mão do Senhor esteja nos sustentando. Ensina-nos, ó Deus, a escrevermos a nossa história. Ensina-nos, ó Deus, como os heróis da fé não sabiam o final da sua história, mas escreveram até o fim, confiados no Senhor. Muitos deles, Senhor, nem contemplaram todas as suas promessas, ou nem viveram todas as suas promessas, mas sabiam que o Senhor haveria de cumprir, porque o Senhor é Deus fiel, que cumpre o que o Senhor promete. Muito obrigado, Deus. Agora, Senhor, dá-nos a tua paz nessa noite, sustenta-nos na tua presença, leva-nos em paz, felizes, prontos a escrever dia após dia e registrar no livro da vida o nosso nome, a nossa história diante do Senhor. Eu oro agradecido, Deus, por tudo, pela tua palavra, pelo teu carinho, pelo teu consolo. Muito obrigado. Dá-nos uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre vós, hoje e todo sempre. Amém. Você que fez um compromisso com o Senhor, por favor, assuma esse compromisso, procure-nos, Deus há te fortalecer. Vá na paz, ali à porta os pastores, diáconos, leve 2, 3 boletim, distribua com os amigos, colegas, leve e testifique do amor de Deus em sua vida. Vá na paz.